seja maior, estava o ano passado com o pastor Sávio. Não é? Eu creio que essa turma aí deva ter 50, 60 pessoas, não é isso? Essa turma, ou seja, todo o pessoal que estava com o pastor Sávio, vai ficar aqui com o nosso amado presbítero Roberto. Toda a turma que estava com o Sávio e somente a turma que estava com o Sávio. O resto será punido e irá comigo e André lá para o canto. Os outros serão punidos e estarão comigo e com o presbítero André lá naquela salinha do canto. Tá? E assim, quem ficar aqui tendo que estar lá, Deus está vendo. Deus está vendo e o castigo será dobrado. Essas turmas são o pessoal que estava comigo nas terças-feiras do ano passado, que nós fizemos uma revisão. Tinha um pessoal comigo e tinha um pessoal com o Roberto lá no canto, a turma menor. Mas também tinha em paralelo um grupo que estava com o Geraldo. Com o Geraldo, não é isso? Se eu não me engano, com o Geraldo. Então, esses três grupos, que devem somar aí umas 30 pessoas, não sei, mas eu imagino isso, vão ser castigados lá no canto. Tá bom? Não, eu não sei também. É tudo cheio de dúvidas, sinceramente, porque isso deveria ser a partir da semana que vem. Mas a partir da semana que vem teremos, tudo indica, se for aprovado pelo Conselho, às 18 horas. Será que todo mundo pode estar aqui às 18 horas? Com certeza não. Então o grupo será menor. Então existe a grande possibilidade de, durante esses 15 dias, permanecermos todos juntos aqui. E aí o pessoal que iria lá para outra sala não vai sair. Imagino que seja dessa forma, tá bom? O castigo vai demorar. Mas demora para chegar e demora também lá. Viu? Mas aguenta o braço. Bom, meus irmãos, vê bem. Nós vamos estudar, terceiro ano, significa a questão dos relacionamentos. Mas eu creio assim, para que a gente possa voltar a estudar o relacionamento, eu digo voltar porque já vimos isso de alguma forma o ano passado, mesmo na revisão, nós precisamos montar nossos pilares. Nós precisamos sedimentar todas as nossas bases. E uma delas, que nós vamos aprender hoje, ela vai se basear em Romanos 12, esses versículos todinhos aí, 1 e 2, para que a gente, a partir desses dois versículos, possamos tirar dele uma base para que me dê um norte de como eu vou me relacionar. Tá? Para isso, o tema de hoje vai ser entendendo a dinâmica das Escrituras. Por quê? Porque todo o nosso relacionamento chama-se relacionamento cristão. Todo o nosso relacionamento está baseado no que a Bíblia me ensina. E eu preciso olhar essa palavra e dizer, Senhor, como é que tu dizes que eu devo me relacionar? Porque se tu fores deixar que eu me relacione conforme a minha justiça, muita coisa vai sair errada. E tem saído errado, e eu tenho pago um preço alto por isso. Então, nós vamos, a partir das Escrituras, nós vamos começar a entender como é que nós devemos nos relacionar. Primeiro, John Stott, nesse livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele olha o ser humano caído, pessoa humana, e ele vê que essa pessoa humana ela tem três necessidades básicas. Ela busca, ela anseia por três bases que fazem parte, basicamente, do homem, da antropologia e da própria vida do ser humano. E quais são essas três bases? Primeiro, o homem busca por significância. Nós buscamos ser reconhecidos. A base do ser humano é que ele tem necessidade de participar de tribos. E nessas tribos e nesses grupos, ele busca ser reconhecido. E aí é onde começam as broncas do ser humano. Porque ele começa a querer ser bem reconhecido. Ele começa a querer formar uma boa imagem. Ele começa a construir a sua autoestima. Ele começa a construir toda uma base na qual, a partir dessas opiniões dos outros, ele pode estar bem com ele mesmo ou não. E ele começa a construir algo que a gente pode chamar de reputação. Sabe o que é isso, irmãos? Ele começa a construir bezerros de ouro. Ele começa a dizer para ele próprio que ele precisa ter determinadas características
E que essas características, mesmo que ele não a tenha, os outros precisam percebê-las. E mesmo que eu não as tenha, eu preciso fazer com que aquele sorriso de Facebook seja percebido como uma grande alegria para o mundo. E eu começo a viver uma falsidade. E mais do que isso, eu começo a alisar essa minha construção, esse meu bezerro que eu construo. E eu ainda acho pouco. Quando eu conheço alguém para me casar, eu faço questão que aquela pessoa que eu escolhi, que ela seja aquilo que eu espero que ela seja. Eu construo a mim mesmo, a minha imagem, um bezerro, pego uma esposa, faço com que ela seja a minha bezerrinha, e quando eu tiver meus bezerros, eu quero que todos sejam iguais. Eu saio construindo imagens. E a gente sabe que nós em Gênesis 1, 26, nós somos feitos à imagem de quem? Qualquer imagem fora da imagem de Deus é bezerro de ouro. E nós, por mais que nós não queiramos admitir, nós nos preocupamos muito com o que pensam de cada um de nós. E esse pensamento tira totalmente o foco de Deus. Eu deixo de me preocupar com o que eu faço para Deus, eu deixo de me preocupar com o que Deus pensa de mim e passo a me servir daquilo que os outros falam. E monto no meu coração uma alegria ou uma infelicidade. Uma alegria quando falam bem de mim. E aí eu construo aquela famosa autoestima. E uma tristeza quando falam mal de mim. E eu construo uma baixa estima. Tanto a alta quanto a baixa são também bezerros. Porque ou eu vivo em função do que eu mesmo penso de mim, ou eu vivo em função daquilo que eu penso de mim, ou eu vivo em função daquilo que os outros pensam de mim, que simplesmente fazem com que eu possa ter alegrias ou tristeza. E Deus fica escanteado. E aí John Stott diz, a primeira coisa que o homem busca é essa significância, é essa vida a partir dos outros. Segundo, o ser humano vive, busca, acorda, trabalha, estuda, planeja, cria filhos, casa, forma a sua vida, e aí, em determinados momentos, ele para pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que existe além disso tudo? E eu não estou falando de cristianismo, eu estou falando da necessidade cristã a partir de quem nós somos. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Nós fomos criados com o DNA de Deus. E esse DNA de Deus nos faz, quando acordamos, independente de ser cristão ou não, independente de ser salvo ou não, eu acordo e a minha religiosidade e o meu DNA de Deus faz com que eu busque algo que me dê prazer. E quando eu não encontro prazer nessas coisas da minha vida, eu digo, deve ter algo maior do que tudo isso. E essa busca me leva a buscar fora de mim, a buscar acima do sol, respostas para essa vida. Às vezes corretas, e às vezes totalmente fora. Mas essa busca ela é incessante, porque nós fomos feitos para encontrarmos em Deus todo o nosso gozo. E quando não encontramos em Deus todo o nosso gozo, começamos a nos perguntar, deve existir alguma coisa além disso? Ou seja, o homem busca a significância nos outros, mas o homem também busca, fora dos outros, uma resposta para essa existência. Nada disso é cristianismo. Isso aí é a reação humana diante do seu pensar, diante da sua cosmovisão e diante de um coração falido que não encontrou a Deus. Tá? Terceiro, esse homem também busca por comunidade. Esse homem busca, ele não é um eremita, ele não foi feito para morar só, ele não foi feito para se isolar da humanidade, e até por conta do primeiro item, ele precisa do terceiro. Até por conta de querer ter significância, ele precisa se relacionar, ele precisa viver em comunidade. E aí, cada item desse nos dá uma pergunta. Ou seja, quando John Stott levanta o fato de nós buscarmos uma significância, por trás disso tudo está a necessidade humana de descobrir-se quem é. Quem sou eu? Quem sou eu para que os outros possam ter alguma opinião sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu represento? Quem sou eu? Isso nos lembra o segundo ano do discipulado ou o terceiro?
Quem sou eu? Primeiro ano. É a nossa o quê? Identidade. Isso é a base de tudo, meus irmãos. Não existe, eu não consigo ter percepção nenhuma sobre o cristianismo sem nós sabermos exatamente quem sou eu. Porque é a partir dessa resposta diante de Deus que o resto, segundo e terceiro, vai sair naturalmente. Quem sou, quem, para quê e como. Quem sou eu? O que é que eu faço aqui? E como eu vou fazer? E como eu vou viver? Quem dita essas regras? Quem controla meu coração? Quem busca por todos esses anseios, muitas vezes, todos os nossos anseios, chamados de ansiedade. Não é isso? Anseios levam-nos à ansiedade. Essas nossas ansiedades, elas movem as nossas emoções. E o grande questionamento não são que emoções eu tenho, mas sim quem controla essas nossas emoções. E as nossas emoções, elas não podem me controlar e muito menos controlar os meus relacionamentos. A minha justiça, ela não pode controlar meus relacionamentos. Aquilo que eu penso sobre a vida não deve controlar meus relacionamentos. Porque nós somos cristãos. E nós temos a imagem de Deus. E o que é ser a imagem de Deus? Ser a imagem de Deus, a palavrazinha que está lá no hebraico, é tzelem. Tá? Tzelem significa imagem. Imagem significa tzelem. E tzelem vem de um hebraico, de uma raiz, que é tzel, que significa sombra. Como é que a sombra age em função do seu ente? Parecido ou idêntico? Sempre idêntico. Não tem como ela fazer diferente. Se eu sou sombra de Deus, eu não posso fazer diferente. Se eu sou sombra de Deus, eu sequer vida tenho. A gente vai ver isso mais na frente. Tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com essas 3 perguntas, que está aí, aliás, com essas 3 afirmações de John Stott nesse livro. E quando a gente abre o livro dos livros, nós vamos encontrar uma base exatamente igual. Aquelas 3 somos nós, os humanos cheios de defeitos, cheios de dúvidas, cheios de ansiedade, cheios de querer, cheios de caminhos próprios. Nós temos aquelas 3. E aí a palavra de Deus que foi escrita para esse homem caído, cheio de defeitos, cheio de ansiedade, ela tem exatamente uma fórmula para retratar, para solucionar, para curar as dúvidas daquele homem. Quando a gente pega o Novo Testamento e pegamos as cartas do Novo Testamento, a gente vai ver um modelo, ou melhor, uma forma de apresentação que nada mais é do que o remédio para curar aquele homem doente. E qual é esse remédio? Primeiro, esses evangelhos, eu estou falando ali das epístolas do Novo Testamento de Paulo, Pedro e João, elas têm uma estrutura. Elas se apresentam com a estrutura comum a todas elas. Essa estrutura se repete em qualquer uma dessas cartas. E que estrutura é essa? Primeiro, todos eles apresentam no Evangelho a doutrina de Deus. Em primeiro lugar, quando você abrir as cartas, você vai ver Paulo se apresentando. Eu sou Paulo, apóstolo de Deus. Eu sou Paulo, escravo do Senhor. Então ele se apresenta. E depois dele se apresentar, ele apresenta a própria doutrina de Deus. O que ele está afirmando é quem eu sou. O que ele, Paulo, não. O que todas as cartas, tendo o mesmo padrão, o mesmo modelo, a mesma estrutura, o primeiro passo delas é dizer quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Depois que ele apresenta, depois que essas cartas apresentam quem somos, ela vem e passa a apresentar o ministério cristão. Depois de apresentar tudo isso, depois de apresentar quem sou eu, agora ela apresenta para que eu estou aqui. Ela diz o que é que eu devo fazer, que ministério eu estou. E olha, presta bem atenção. O nosso ministério, ele só tem um nome. É o ministério de Cristo. E o ministério de Cristo é a cruz. A cruz de Cristo é o nosso ministério. O nosso ministério não é nós carregarmos nas nossas vidas funções específicas e momentâneas. Isso é ministério de igreja. A nossa vida ministerial, vida cristã, é de alguém que rendeu-se a Deus, porque o preço foi caro e a gente vai ver mais na frente, e o seu ministério passa a ser uma vida aos pés do Senhor. E essa vida aos pés do Senhor, essa vida
é exatamente o que eu faço. Onde eu sirvo, onde meus pés estiverem. A quem eu represento, eu não vivo mais, é Ele quem vive em mim. O que é que eu estou fazendo aqui? Tudo o que Ele me mandar. Quais são os meus grandes objetivos? O reino do Senhor. Não é a IPG, não é a Igreja Presbiteriana, não é defender calvinismo, é defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vida, por onde nós passarmos. Então, o nosso ministério é muito maior do que qualquer ministério da própria igreja. Ele é um pequeno ministério diante do maior ministério. E a gente confunde muito essa questão do sagrado e do profano. A impressão que muitas vezes eu tive essa impressão, ninguém é diferente de ninguém. Né? Eu imaginava que servir a Deus era servir na igreja. Eu imaginava que servir ao Senhor era estar dentro de algum ministério, de alguma igreja. Também é, não deixa de ser. E é fundamental, e é muito importante, e nós precisamos nos engajar. A igreja tem necessidade, por quê? Porque o campo é enorme, e nós somos poucos. Mas isso é muito menor do que o meu ministério maior. O nosso ministério é não se esconder. O nosso ministério é não ser 007 de Cristo. Estou na faculdade há 5 anos, não me descobriram ainda. Não é? O nosso ministério é mostrar quem eu sou e pagar o preço daquilo que Deus me enviou para ser. Tá? Não importa que preço é esse. Ministério. Terceiro, relacionamento interpessoais. Vê, o que é que a gente está apresentando aí? Apresentando a estrutura das cartas, de Paulo principalmente, mas todas elas. Essas cartas têm essa estrutura. Começa com o primeiro item, apresentando quem você é, passa para o segundo item, dizendo agora o que você deve fazer, qual é o teu ministério, e terceiro, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus afirma, aquilo que Deus no imperativo fala conosco, dizendo faça. E a gente acha que o peso é grande. Por quê? Porque é uma cruz. Ó, meu irmão, eu vou dizer com toda a certeza do mundo. O maior peso da cruz não é aquilo que Deus envia para que nós possamos fazer. O maior peso da cruz sou eu deitado nela. Até porque eu estou com mais de 80 quilos. É pesado. O peso da cruz é a minha pouca fé. O grande peso da cruz é o negar-se a si mesmo. E a gente vai falar sobre negar-se a si mesmo. E a gente vai ver que a coisa não é tão complicada. Nós vamos ver que o chamado de Deus é o chamado de quem tudo faz e eu nada faço. O chamado de Deus para as coisas mais complicadas que existem é o chamado de alguém que é poderoso para fazer em mim, que sou incapaz, tudo o que Ele quer. E a nós basta nos rendermos a um Deus que verdadeiramente é poderoso. Só repetindo, eu vou passar esse slide para vocês depois. No slide anterior, está apenas apresentando o ser humano e suas quedas, as nossas fragilidades e aquilo que nós desejamos. Esse slide cruza os meus desejos com o que a Bíblia fala. E é muito interessante porque a estrutura das cartas, que são puramente teológicas, né, é exatamente uma estrutura para curar aquele ser humano que está completamente doente. E exatamente nos itens que ele mais precisa. Tá? Aí é só para a gente dar um exemplo. Por exemplo, se a gente pegar as cartas a carta de Paulo aos Romanos, né, até porque talvez seja a carta mais conhecida, mais famosa e profundamente teológica. Como é que essa carta se desenha? Tá? Dos capítulos 1 ao capítulo 9, a carta fala sobre a identidade. 9 capítulos para apresentar quem somos. 9 capítulos que nós vamos aprender um pouquinho de quem verdadeiramente eu sou para Deus. A única forma que importa da definição do quem sou eu. Todas as outras são passageiras, não interessam tanto. Para a gente, o que importa é o que Deus pensa, do capítulo 1 ao 9. Depois, dos capítulos 10 e 11, ele vai dizer, bom, sendo você quem é diante de Deus, está aqui tua tarefa. Capítulos de 10 a 11. Esses capítulos, de 1 a 9, identidade, e de 10 a 11, o ministério, eles demonstram a misericórdia de Deus sobre esse ser humano. Não é? Quem lembra de Mateus 5? Mateus 5 fala sobre
as bem-aventuranças, né? A primeira bem-aventurança eu me esqueci, vocês lembram para mim? A primeira bem-aventurança bem-aventurados ou felizes. Felizes quem? Os humildes de coração. Porque esses humildes de coração herdarão o quê? O reino dos céus. Ele está afirmando, né? E não vamos entrar em muitos detalhes, mas Dr. Martin Lloyd Jones vai falar profundamente sobre essa passagem e a gente vai se deleitar no que ele fala. Mas só pegando um ganchozinho aqui, para a gente aprender um pouquinho quem somos nós. Aquela palavra, olha, eu sou feliz, porque tudo é na contramão de Deus. Tudo é na contramão. Tudo que Deus diz é a contramão do que eu penso. Tudo que Deus fala é a contramão do que eu vejo lá fora. E aí a Bíblia diz para mim, Edeilton, você quer ser feliz? Eu digo, quero. Ela fez, se você quiser ser feliz, seja humilde. Mas aquela palavra humilde, ela não está tão bem colocada. Porque quando a gente vai para o grego ali é o petokos. E o que está lá no grego, mais próximo da realidade, é miserável. Então vê o que Deus está dizendo para mim. Edeilton, você será profundamente feliz. Você será não, eu estou cometendo um grande erro aqui. Eu não serei. Porque as bem-aventuranças é aquilo que Deus declara que eu sou. Só me falta viver. Só me falta ser assembleano e tomar posse. Não é? Só isso, porque o resto ele já fez. Tá? E o que é que Deus está dizendo ali? Você é bem-aventurado. Você é feliz quando você descobre que diante de mim você é miserável, porque você não tem nada a pedir, nada a exigir e nada a decretar. Quando eu olho para o Senhor e digo, Senhor, Tu és belo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Agora, eu sou vermezinho de Jacó. Esse é o princípio da felicidade. Não é legal isso? É legal ser miserável? É bom. Dói, mas é bom. Depois, dos capítulos 12 ao 16, vem aquilo que a gente não gosta muito. São os mandamentos de Deus. Mas a gente vai ver que a própria Bíblia decreta que os mandamentos de Deus não são pesados. Que os mandamentos de Deus é você dar as mãos a alguém que é muito maior do que você e que ele sabe exatamente quando ele entra naquela rua cheia de pedras e você vê um caminho muito mais fácil pela frente e você olha para Deus e faz, mas Senhor, eu tenho que passar por aqui? E quando a gente passa, a gente descobre que esses desertos são o bisturi que o Senhor usa para me curar. Não é? Então, temos que crer, acreditar que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. E tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Mesmo que sejam ruas escuras, mesmo que sejam ruas cheias de pedras. Nós vamos entrar e nos alegrar nele e aguardar nele. Tá? Bom, isso aí é só um exemplo, tá? Só um exemplo daquilo que nós falamos antes. Agora a gente vai começar os princípios. Como o decreto só começa quarta, hoje a gente pode esticar para cobrir a semana que vem. Não é bom isso? Não é? Aí a gente pode ir até um pouquinho mais tarde. Princípios daquilo que nós aprendemos a partir do que nós vimos nos 2 itens anteriores. Tá? Primeiro princípio, a ética relacional. Tudo que nós estamos falando é em cima da Bíblia. A ética relacional revelada na Bíblia é que, primeiro, Deus insiste, Deus bate em quem somos. 9 capítulos de Romanos, só para dizer quem eu sou. Só usou 2 para dizer o que eu devo fazer. Mas ele usou 9 capítulos de Romanos. Deus insiste em quem realmente nós somos. Quem verdadeiramente nós somos. E para que nós vivemos. E por último, só depois de eu ter essa consciência, essa certeza, é que ele me faz relacionar-se. E se eu não tiver essa certeza, sabe o que vai acontecer? Ó? Eu posso me relacionar a partir das verdades que eu conheço que Deus tem. Eu posso me relacionar a partir do conhecimento de quem sou eu diante de Deus. E se nada disso eu conheço, ou se nada disso eu levo em consideração, eu começo a me relacionar com os outros, não a partir de Deus, mas eu começo a me relacionar com os outros a partir de mim mesmo. Quem carrega essa justiça é a minha justiça. Quem carrega as verdades, entre aspas, mentiras, sou eu. Quando eu passo a vivenciar relacionamentos que não partem de Jesus, eu estou construindo um cristianismo sem Cristo. Eu estou construindo um legalismo nas relações. Era assim que os fariseus viviam.
Eles viviam relacionamentos bem intencionados, mas fora de Deus. O que que diz lá em Romanos 14, 23? Vê que é muito legal, mas também é muito complicado. Isso eu demoro para entender essas coisas. Romanos 14, 23 diz assim, ó, tudo, e esse tudo é complicado. A Bíblia podia ser algumas coisas, muitas delas, mas ele diz logo tudo. Tudo que não provém da fé é pecado. Sabe o que ele está dizendo ali? A fé é dom de quem? É meu? Eu pego aqui na esquina, vou lá na casa do pastor Sábio, arranco um pedacinho de fé. A fé é dom de Deus. A fé é divina. Tudo que não provém de Deus é pecado. Então, suponha, eu vou ali dar uma cesta básica. Mas eu vou dar uma cesta básica e eu não tenho nenhuma relação profunda com o Senhor, porque eu não obedeço a Deus. Eu vivo a partir da minha vontade, da minha justiça e do meu querer. E eu vou dar a cesta básica, não vou contar para ninguém, mas é para que eu possa continuar alisando aquele bezerro de ouro, que é a minha reputação. Porque todo mundo vai ver, e se não ver, eu conto. Porque eu preciso que a minha reputação seja cada vez maior. Ao mesmo tempo, Roberto vai dar a mesma cesta básica. Mas Roberto ora, alguém que passa necessidade, e ele pede que Deus mostre, e Deus mostra, e ele vai lá e entrega a cesta básica. 2 atos idênticos. Eu dei uma cesta, Roberto deu a mesma. Mas o meu ato é pecado diante de Deus. Porque é um ato para engrandecimento. Tudo que não provém de Deus é para glória própria. Tudo que eu faço diante de mim é no mínimo porque eu sei como resolver. Porque no mínimo deixa que eu planejo a minha vida. Tira Deus, porque Deus me leva por lugares que eu não concordo, que eu não entendo, que eu não sei se vai ser o melhor. E eu sei, eu não preciso que ninguém me conte, porque eu fui treinado desde criança a resolver minha vida sozinho. E hoje, quando eu conheço o Evangelho, o evangelista desista de você, entrega ao Senhor. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. E a gente precisa conviver com isso. Cada vez mais entendendo que os mandamentos do Senhor só vêm após eu saber quem é que domina, quem é que controla, quem é que dirige, quem é que comanda o meu viver. Se buscarmos praticar relações humanas sem o devido conhecimento de quem somos e para que estamos aqui, aquilo que eu estava acabando de falar, passamos a vivenciar um legalismo prático, puramente legalista, e um cristianismo sem Cristo, a partir de nós mesmos. O Senhor, Ele que insiste, essa palavra insiste é fundamental, Ele insiste em mostrar quem nós somos. Preste atenção, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Senhor chega para você e diz assim, você é o quê? Imagem de quem? De quem? Imagem de Deus, né? Imagem de Deus. Mas eu tenho várias formaturas. E eu, quando me apresento, eu me apresento como engenheiro, como médico, como advogado. E eu preciso ser respeitado por isso. E as pessoas nem sempre me respeitam, né? Mas eu sou casado. Eu tenho uma família. Minha família é uma família tradicional de Recife. Eu estou falando nada disso, né? Nada disso é verdade na minha vida. Mas, assim, a minha família é tradicional. E você sabe com quem você está falando? Né? Nós vivemos nesse tom. No tom do qual quem me apresenta são as minhas conquistas. E eu, lá dentro de mim, fico feliz quando alguém reconhece as minhas conquistas. Tudo é vaidade. Nós somos ladrões da glória de Deus. Tem um livro aí, né? Maravilhoso, né? Ladrões da glória de Deus. Sabe por que nós somos ladrões da glória de Deus? Porque por mais que nós sejamos aquele falso, humilde, não me aplaudam, eu não mereço. Nosso ego está lá em cima. E esse pastor que escreveu esse livro, ele dizia o seguinte, ele dizia que todas as vezes que esse ego dele queria traí-lo, e ele dizia, era bem frequente, porque o nosso ego nos trai todos os dias, eu não sou o que eu quero ser. Por mais que eu busque ser aquilo que Deus faz em mim, aquilo que Deus tem paciência comigo, aquilo que Deus transformou lá dentro, ainda assim, aquele defunto antigo, cheio demais na minha vida, quer voltar a me trazer coisas que não fazem mais parte da minha vida. E aí, muitas vezes, eu sinto lá dentro algo que eu não quero passar para vocês, mas eu fico feliz. Aí ele dizia que se ajoelhava, e dizia, a oração dele era bem simples, Senhor, eu sou ladrão da tua glória. Não me permite mais, Senhor. Sabe, aquele velho homem que só traz lembranças, mata essas lembranças. Quero trazer à memória apenas aquilo que nos dá esperança. Tá? Legal. Vamos continuar esses princípios.
pedestais, pilares, para que a gente possa passar a ter nossos relacionamentos mais para frente. Tá? Nós nem começamos. Lembra que era Romanos 1 e 2? A gente nem chegou lá. Princípio básico. Portanto, os mandamentos de Deus são penosos, são complicados, são pesados? A Bíblia diz que não. Os mandamentos de Deus... Ora, se os mandamentos de Deus são penosos, são pesados, são difíceis de fazer, então a vontade de Deus não é boa. Se a vontade de Deus é boa, eu garanto a vocês que os descaminhos que para mim são descaminhos e para ele não, mesmo os descaminhos do Senhor, no final serão saborosos. Mesmo eu fazendo o negar-se a mim mesmo, sabe o que é negar-se a mim mesmo? Você não nega quem você é, você nega quem você não é. Quando Deus diz assim, quer me seguir? Quero, Senhor. Pega a tua cruz e segue-me. Mas nega-se a si mesmo. Quando eu pego a cruz e sigo, a cruz é o Evangelho. A cruz é a vida do Senhor. A cruz é a entrega, a cruz é a morte. A cruz é o desistir de mim mesmo. A cruz é dizer, Senhor, eu não existo mais, é tu quem existes em mim. Pois pega essa cruz e me segue. Mas para você me seguir, negue a você mesmo. Mas esse você mesmo me confundiu muitas vezes na vida. Porque eu achei que eu tinha que negar todos os meus prazeres. E talvez sejam. Tudo aquilo que é gostoso. E talvez seja. Mas nada daquilo sou eu. Quando a Bíblia diz negue-se a si mesmo, ele está pedindo para você negar aquilo que você não é. Você mente, mas você não é mentiroso. Você muitas vezes é falso, mas você não é definido por isso. Ah, você é adúltero, mas você não foi feito adúltero. O que você faz, ou as conquistas que você teve nesse mundo, não te definem. Quem te define é o que Deus disse que você era em Gênesis 1:26. Você é a imagem de Deus. Já ouviram falar em Jacó? O que é que representava Jacó? O nome Jacó? Hein? E depois, Deus foi lá para ele e disse, você não é isso não. Apesar de você fazer isso, você agora é Israel. Israel significa o quê? Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Vamos pegar Abraão. Abraão era um homem muito corajoso. Quando ele entrou na cidade, que viu que a mulher dele era muito bonita, ele contou meia verdade. Existe meia verdade? Ele mentiu. Ele foi frouxo. Né? Ele foi, como diz sábio, vacilão. Esse cara frouxo e vacilão, foi isso que definiu ele? Não. Deus chamou ele de amigo de Deus. Pai da fé todos conhecemos, mas amigo de Deus. Amigo de Deus. E quem é que define Abraão? Deus. E o que foi que Deus fez em Abraão? Quem lembra daquela conversa de Moisés com Deus? Moisés ali era extremamente corajoso. Moisés, a palavra diz que Deus irou-se com Moisés. Deus irou-se com aquela covardia de Moisés. Eu me vejo igualzinho a Moisés. Toda vez que Deus me chama para alguma coisa, eu digo, não tenho condições. Mas aí é que está a fé. Deus não precisa de mim para nada. Deus me usa como vermezinho de Jacó e ele faz a obra maior do mundo, mesmo sendo eu, um Moisés covarde que conversou com ele, que ira ao Senhor. Mas Deus fez o que fez com Moisés. Nós somos esses, chamados por Deus para sermos aquilo que ele sonhou nas nossas vidas. E não cumprirmos os nossos sonhos a partir de Deus. A nossa oração tem que acabar de ser, Senhor, faça aí nos céus a minha vontade aqui da terra. Enquanto a nossa oração for essa, estamos na contramão do Senhor. A nossa oração tem que ser sempre, Senhor, faça aqui no meu coração a vontade que está aí nos céus. Transforma a minha vida, por mais difícil que seja para mim, por mais complicado que seja o caminho, eu quero a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. E os caminhos de Deus não são penosos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem é crente, isso é muito legal, ó. Quem é crente não precisa aprender a ser aquilo que já é. Se eu disser a um peixe, nade, ele precisa que eu diga para ele nadar? Se eu disser a um pássaro, voa, ele precisa que eu diga para ele voar? Se eu disser a um crente, seja aquilo que Cristo disse que você era, é difícil para você? O difícil é ser aquilo que Deus disse que você não é. O difícil é ser mentiroso, porque você não é mentiroso. O difícil é ser enrolão. O difícil é ser vacilão na presença de Deus, porque você não é isso. O outro caminho é fácil, porque é o caminho para o qual você foi feito. Você é aquilo que Deus já disse, já fez, já cumpriu, e não vai haver uma segunda cruz. Nós agora apenas vivemos aquilo
que Deus fez em nós. Nós não podemos negar a Deus. Eu vou negar o meu eu, não a Ele. Não é? Não é assim que funciona? É ou não é? Eita, quanto é? Deus fez você ser santo e fiel. Deus fez. Fez. Deus já fez isso. Você é santo. Não esse santo da igreja romana, não é? Mas o santo separado, escolhido, cheio de defeito, cheio de medo, cheio de quedas, mas alguém guardado pelo Senhor. E alguém que está sempre pronto para dizer: Senhor, eu sei que eu sou esse miserável diante de Ti, mas eu também sei quem Tu és. E é a partir de quem Tu és que eu serei. Porque, preste atenção, irmãos, quando Moisés estava conversando com Deus, houve uma hora que Deus queria que ele fosse falar com o faraó. Aí Deus disse: vai lá falar com o faraó. Ele disse: que bronca, né? Bronca, o cara já era frouxo. Falar com o faraó. Pedir para tirar aquele povo todinho de faraó, mão de obra de faraó. Ele vai me matar. Tá, eu vou. Agora, quando eu chegar lá e que me perguntarem quem me enviou, eu vou dizer quem? Como é teu nome? Aí Deus responde o quê? Coisa linda, né? Eita glória, eu sou. Sabe por que ele diz eu sou? Só Ele é. Só Ele é perfeito. Só Ele existe. Só Ele tem vida própria. Só Ele é a perfeita alegria. John Piper dizia o seguinte, ó: na trindade perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, antes de qualquer coisa existir, eu não estou falando dos humanos nem da terra, não. Eu estou falando antes dos anjos, antes dos arcanjos, quando em algum momento dessa eternidade, existia apenas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ali, naquele momento, Deus era pleno em alegria. Não precisava de mais nada para ser feliz. Ele não precisa de ninguém. Nem dos anjos, nem dos arcanjos, nem de mim, nem de nada. Ele apenas nos abençoa, nos chamando para fazer aquilo que Ele não precisaria de mim para fazer. E aí, quando Ele me chama, isso é um momento de glória. O convite do Senhor deve ser um momento de muita alegria para as nossas vidas. Mas Ele me chama para batalhas difíceis. Ele é o general. Ele é quem faz todas as coisas. Eu fico falando, mas aí está tudo escrito. Deus me chama, viva. Sabe o que Ele faz? Ele me dá vida. Deus diz assim para mim: Edeilton, arrependa-se. A Bíblia diz que o arrependimento vem dEle. Ele diz: creia. E Ele cria fé. E Ele é quem me dá essa fé. Quantas coisas eu estou fazendo? Nada. Deus diz: siga-me. E sabe o que Ele faz? Ele cria a obediência no meu coração desobediente. O que eu faço? Nada. Sabe por quê? Porque Deus é quem efetua em todos nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele é quem faz todas as coisas. E a gente está no terceiro ano, não é isso? E o terceiro ano, daqui para frente, nós vamos ver um monte de broncas. Roberto vai encher vocês de bronca aí. Tá? Bronca de relacionamentos. E a gente vai olhar o relacionamento e vai dizer: isso não é justo, não. Nós não respondemos as questões. Nós perguntamos a Deus como Ele vai responder as questões. Os relacionamentos não me pertencem. Os relacionamentos pertencem ao Senhor. Foi o Senhor que colocou na minha frente aquelas pessoas. Foi o Senhor que colocou aquela situação para que eu vivenciasse aquela relação a partir da vontade dEle, porque Ele tem algo para aquelas pessoas. Eu não posso roubar de Deus a sua justiça, a sua vontade, o seu querer, mesmo que isso doa nesse relacionamento, mesmo que eu tenha que abrir mão de ter razão, mesmo que eu tenha que apanhar em praça pública. E à noite está louvando a Deus. É para isso que Ele nos chama, para que a gente possa fazer a vontade dEle, que não é pesada, mesmo que a gente esteja em praça pública, chicoteado, mesmo que à noite nós estejamos completamente cheios de feridas nas costas. Imagina aquela situação de Paulo e Silas. Alguns teólogos dizem que as costas de Paulo deveriam estar tão abertas quanto as de Jesus na cruz. Talvez até algumas costelas de fora, de tanta chicotada que ele levou. E aquelas chicotadas levaram Paulo para a prisão. Prisão por quê? Prisão porque ele estava falando do Evangelho. Aquela prisão não parecia que tinha ar-condicionado. Aquela prisão era bastante complicada.
Paulo talvez estivesse com muita fome, sem camisa, com frio. E Paulo e Silas ficam reclamando igual a gente, não era? Louvando, sabe por quê? Porque, preste atenção, irmãos, existe um local onde você pode estar, e esse local está sempre acima do sol, sempre acima do sol. E nesse local, as dores não nos alcançarão. E no dia que as dores nos alcançarem, a presença de Deus será tão mais forte que a alegria de estar com Deus é maior do que as dores. Esse local é o local que Deus nos chama. É o local que Deus nos convida para viver aqui na terra hoje. Todos esses relacionamentos cheios de Deus. Toda a nossa vida cheia da vontade do Senhor. Todos os mandamentos de Deus sendo vivenciados com alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei em quem eu tenho crido. E mesmo que a minha vida seja difícil, o Senhor vai voltar. E eu sei para onde Ele vai nos levar. A nossa vida deve ser assim. Vivenciada numa certeza e não apenas numa esperança. Numa certeza de que nós somos escolhidos pelo Senhor. Porque eu não tenho a menor ideia. Nem vou perguntar para ele não se arrepender. Mas que foi, foi. Tá? Legal. Sabe por que eu botei isso? Eu botei isso porque eu queria que a gente tivesse uma noção do momento que nós estamos. O momento do cristão. A gente está falando de quem somos, estamos falando do que eu vou fazer, e ao terceiro ano vai falar principalmente como eu desenvolvo essas coisas. Tá, legal. Mas como é que eu vou desenvolver o meu relacionamento? Eu vou desenvolver o meu relacionamento a partir do momento que eu conheço o motivo da cruz de Jesus. Nada mais importante que ele na minha vida. Se o meu ministério é a cruz, eu preciso entender profundamente essa cruz. E esse tribunal cósmico, o Sábio já falou algumas vezes, eu acho que eu já falei em sala, mas eu vou falar 342 vezes até a gente colocar isso no nosso coração e viver esse sentido do tribunal. O tribunal cósmico nada mais é do que a gente começar a imaginar que um dia nós estaremos nele. Um dia eu, que estou ali de cabeça baixa, do lado daquele de branco, e tem alguém de preto todo entusiasmado me apontando. Né? Eu estou diante de um tribunal, bem alto aqui, amarelo, parecendo ouro. Lá em cima desse tribunal está Deus. E embaixo do tribunal estou eu, diante de Deus, para ser julgado. E nesse tribunal, para que seja julgado, tem alguém super animado, contando para Deus tudo que eu fiz. Esse que está ali de preto, todo mundo já sabe quem é ele. É o Satanás. Que ele é um mentiroso. Mas ali ele só está falando a verdade. Ali, nós compramos TV de 70 polegadas para botar na igreja, não foi? Lá vai ter uma TV maior ainda. Vai ter, o Satanás ele vai estar com uma televisão bem grande, passando tudo que eu fiz, com todas as provas de tudo que eu fiz. E ele, quando ele fala para Deus aquilo que eu fiz, olha a minha cabeça como está, diante da certeza de que aquilo não tem como me defender. Mas aí, quando eu olho do meu lado, tem alguém muito terno, que coloca o braço em cima de mim. E esse alguém diz assim, eu vou te defender. E quando ele diz que vai me defender, ele olha para cima e vê o pai dele, que está lá no tribunal. E ele diz, Deus, eu quero defender Edeilton. Você me conhece como Mano, né? Edeilton é tão lindo, né? É lá de São Bento do Una. É, de São Bento do Una. Tanto faz Edeilton, Mano, mas vai ser acusado do mesmo jeito. Por quê? Porque o que Satanás está contando da minha história é que eu sou um mentiroso, é que eu sou um fanfarrão, é que eu era um enrolão, é que eu fui um adúltero, é que eu fui um monte de coisas. E sabe o que acontece? Tudo o que ele diz é verdade. E Jesus olha para Deus e faz, Deus, eu quero defendê-lo, mas não tem como defendê-lo. Porque tudo que está sendo dito é a pura verdade. Então, Senhor, eu quero que tu me permitas uma coisa, que eu pague a conta dele. Aí Deus olha para Jesus e faz, Jesus, tu és o meu filho. Aí Jesus diz assim, mas eu amo demais a Edeilton. E aí eu digo, Senhor, como é que tu pode me amar tanto, sabendo que tudo que eu fiz está dito aí, e tudo isso é verdade. Eu te amo profundamente, e eu quero pagar esse preço no teu lugar. Aí Deus olha para mim e faz, Edeilton, pode ir. Eu digo, como eu posso ir? Pode ir, Jesus vai pagar teu preço. E aí eu olho para Jesus, Jesus me abraça e diz, Edeilton, saia que agora é a minha hora. Nisso chegam os soldados para levar Jesus e puni-lo. E aí eu vejo já batendo na minha frente em Jesus. E o sangue dele começa a cair. E aí ele olha para mim e diz, Edeilton, a última palavra que eu quero falar contigo é que você deve ir, porque eu vou morrer a tua morte. Mas quando você descer essas escadarias, você não vai ter mais vida. A vida que você vai ter é a minha.
Eu morro a tua morte, para que você viva a minha vida. É nesse momento que nós estamos. Nós estamos exatamente nessas escadarias. Esse é o nosso dia de hoje. Todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vida tem um único princípio: viver a vida daquele que morreu no meu lugar. Então, nada no mundo cristão pode ser feito sem essa certeza. Eu não existo mais. A minha vida já se foi. Na cruz, houve o que os teólogos chamam, muito bonitinho, de dupla troca. Mas a dupla troca é exatamente isso aqui. A troca é que ele foi e pagou todo um preço que nunca foi dele. E eu simplesmente saí dali para viver uma vida que também não é mais a minha. E essa vida que não é minha, não é uma vida pesada. Porque ele, além de morrer, disse: eu estarei contigo. Eu estarei convosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. E eu vou te dar o meu espírito para que tu possas vencer o teu eu. Senhor, tu és bom demais. Esse é o nosso Deus. E a gente fica preocupado nos nossos pequenos relacionamentos, com aqueles pequenos pesos que eu tenho que pagar. Eu vou pagar sim no relacionamento. Se eu não estiver disposto a pagar, é porque eu não estive disposto a morrer. Se eu não estiver disposto a ouvir a voz de Deus e a fazer o que Ele quer, é porque eu estou no lugar que não é o de Deus. Aliás, no lugar que não é o meu. É no lugar de Deus. Nós que somos cristãos, somos apenas obedientes em amor. Mas preste atenção, obedientes em gozo. Nada de Deus é feito sem prazer. Nada. Toda a nossa vida em Deus é uma vida prazerosa. Mesmo nas adversidades. Mesmo nas dificuldades. É claro que nós não nos alegramos com as perdas, com as dores. Mas nós sabemos quem cuida do nosso viver. E é nisso que nós vamos caminhar. Como o nosso foco aqui é relacionamento, eu quero insistir. Todos os nossos relacionamentos significam que eu morri. E toda vez que eu tiver dúvida, mas não, você morreu. É a vontade de Deus. Se Deus diz, faça. E garanto a você que os caminhos dele são melhores do que os nossos. Tá? É nesse momento que a gente está vivendo, tá? Aí agora a gente vai começar. Lembra dos 2 versículos? Vamos agora começar em Romanos 1 e 2. Diz assim, mas aqui vai ser em 20 minutos, nada demais. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Vê que coisa linda. A palavra de Deus diz assim, rogo. Sabe o que é rogar? Clama. Nós oramos. Por que nós não clamamos? Sabe? Porque a nossa relação com Deus é sempre tão superficial, não é? Porque eu oro apenas para cumprir. A pastor disse ali que tinha que ler a Bíblia todos os dias. Aí eu leio, zup. Sabe? Eu, sinceramente, acho maravilhoso a gente ler a Bíblia em um ano. Mas eu acho que ler a Bíblia em um ano não me ensina a ter relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor vem numa leitura devocional. Numa leitura prazerosa. Numa leitura na qual nós engolimos a palavra e agradecemos por ela todos os dias. Numa leitura no qual eu olho 2 versículos aqui e vejo um monte de maravilhas. Alguém que olha para o Senhor e diz, eu clamo, Senhor. Eu clamo. Sabe o que é que eu clamo, Senhor? Eu clamo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que a gente sabe quais são as misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus e a graça do Senhor são coisas que estão tão próximas que nós não conseguimos separar. A graça de Deus é fruto do seu amor e é fruto da sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdias. Cordes é coração. Miseris é estraçalhado. Misericórdia é coração de Deus estraçalhado por mim. Senhor, eu não mereço isso. E aí, o clamor aqui de Paulo é que ele roga a Deus por esse coração que ele tem. Sabe, Jesus ia passando aqui na rua, lá na esquina, ia passando no enterro. Jesus tinha compaixão daquele enterro lá da esquina. Isso é compaixão, isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor, isso é perfeição. Eu não sei o que é isso. Eu não sei viver desse jeito. Mas ele vive desse jeito, não com aquele que está sendo enterrado. Ele vive conosco a cada dia. Esse é o mesmo amor que é derramado em você hoje. É um amor de Deus. E aí o Paulo fala sobre isso. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que você apresente o vosso corpo. Porque essa palavra é fundamental. Sacrifício. O que foi que Jesus fez? Agora a gente falou sobre a vida dele. Jesus fez o sacrifício maior por amor a você.
Sabe, aquele sacrifício, ele não é de um grupo de bilhões de pessoas, ele é individual, ele tem nome, ele é pessoal. Jesus olha para você e ele fez o sacrifício que fez, único e necessário e não terá outro. E agora ele olha para a gente e diz: façam pequenos sacrifícios, minúsculos sacrifícios, sejam o que eu fui, pequenos cristos agora aí na terra, se sacrificando por amor a mim. Nos nossos relacionamentos, lembremos-nos disso. O Senhor me chama para me sacrificar, para pagar preço, para ter dor por Ele. Desde que seja Ele quem manda, faça. Se a Bíblia indica que é assim que eu devo fazer, é assim que eu farei. Porque eu estou pronto para responder dessa forma. O meu corpo será assim, sacrifício vivo a um Deus que se sacrificou plenamente por mim. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. É a nossa forma de viver a vida, não mais pelo nosso caminhar, não mais pelos nossos caminhos. Preste atenção. Deixa eu ver se eu consigo falar isso aí. O sopro de Deus nos foi dado lá no Éden. Não é assim que conta lá? Né? Aquele sopro que deu vida, ele tem uma palavrinha no hebraico que é chamado de nafash. Nafash. É aquele sopro que nos dá vida. Nos dá vida. Aquele sopro vem de quem? De quem? De Deus. Quando a gente vai lá para Eclesiastes, Eclesiastes já começa Salomão falando numa palavra que é comum, né? Qual é a palavra? Vaidade, 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 tudo é vaidade. E ele mostra que todas as nossas conquistas, no final, nada mais são do que vaidades. E essa palavra vaidade, no hebraico, ela é rebel. Rebel. Que na sua raiz significa também sopro. Nós temos duas palavras que significam sopro. Uma que conduz à vida. Esse sopro vem de quem? De Deus. E o outro que produz vaidade. Esse sopro vem de quem? Meu. Quem sopra na tua vida? Se é você quem sopra, se é você que coordena, se é você que elabora, se é você quem sabe todas as coisas, você é um vaidoso. Agora, se você quer vida e abundância, deixa Deus soprar. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus comandar o teu ser. Renda-se completamente a Deus. Nós não temos absolutamente nada para fazer na obra, a não ser nos rendermos ao Senhor. A entregarmos plenamente ao Senhor. Deus é pleno em tudo. Quando se fala em amor, só Ele tem amor. Justiça, só Ele tem justiça. Ele é toda a fonte de amor, toda a fonte de justiça. Não existe amor fora de Deus. Se algum existe, a fonte é Ele. Então, se alguma coisa eu tenho que se chama amor, ela não proveio de mim. Ela parte do Senhor. Então, que nós possamos nos render plenamente àquele que só entende a plenitude porque Ele é pleno. Amém? Amém. Oh, glória. Só o primeiro versículo. Eu já falei, mas bota aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo afirma que ora pelo que Deus, em misericórdia, fez. Já fez. Isso é fundamental. Deus não vai fazer nada. Ele já fez. A obra foi completa, plena. Você já é. E aí, a partir disso, não por suas competências, e sim pelo que Deus fez. É como se Paulo estivesse dizendo: pessoal, vamos deixar de ser menino na fé e aprender a viver aquilo que Deus já fez em mim. Não é? Essa história de menino na fé é fundamental, porque todos nós somos. Todos nós somos. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, fragilidade, superficialidade. E o que é que nós queremos, nós desejamos? E o que é que esses cursos e tudo aquilo que nós fazemos aqui na IPG tenta nos tirar de uma relação meramente superficial ou, de alguma forma superficial, para uma relação de muita intimidade, de muito desejo, de muito querer naquilo que só Ele é capaz de fazer. Não depende do que eu faço, não depende sequer de como eu busco, depende apenas do quanto eu me rendo a Ele. E quanto mais eu me entregar a todas as áreas da minha vida, mais Ele será pleno em mim. Mais nós nos pareceremos com Ele. Mais serei eu imagem dEle e não imagem daquele bezerro de ouro que eu contei no início, que todos os dias eu quero fazer na minha vida. E construir uma imagem para que vocês vejam aquilo que eu nunca fui. Os sorrisos de Facebook. Tá? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, eu já falei, a partir do que Deus fez em você, sacrifique-se, entregue-se, por aí vai.
Se você crê no que Deus fez em você, apresente tudo como oferta a Ele, entrega plena, também já conversamos. Esse culto, essa entrega acontece no templo, no trabalho, onde você pisar. Onde você pisar. A partir daí, se alguém te humilha, e a partir daí, tudo que acontece na tua vida, não importa. Se alguém te humilha, se alguém pisa, se alguém faz, eu estou pouco ligando, porque eu não sirvo mais a mim mesmo. Eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu não estou preocupado com a minha imagem própria. Eu não estou preocupado sequer com o que os outros pensam de mim. Se aquilo é bom, guarde. Uma vez um pastor desceu do púlpito, e a primeira pessoa que chegou para ele e fez: pastor, sua pregação foi maravilhosa. Ele fez: o Satanás acabou de me dizer isso. Sabe? Nós precisamos ter a certeza de que eu não dependo daquilo que vocês pensam. Nós não dependemos daquilo que os outros pensam. Mas nós queremos ser elogiados. Nós queremos porque, lembra do primeiro slide? Nossa busca é pela significância. Tribos. Queremos estar nas tribos, sermos reconhecidos e sermos engrandecidos. Muitas vezes nós fazemos até cursos na nossa vida, não porque eu tenho prazer, mas porque eu quero ser bem percebido pelas minhas conquistas. Tudo é uma construção de uma imagem. Toda construção de imagem fora de Deus, todos os desejos fora dos desejos de Deus são idolatria. São idolatria. Os princípios de quem somos, entregamos tudo na cruz ou não. Eu estou adiantando por causa da hora, tá? São 10:50 já. Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Dá o outro lado da face. A gente consegue fazer isso? Alguém nos agride? A gente consegue perdoar alguém que é mau e continua sendo mau? Deus diz que isso é muito pouco. Ele quer que nós amemos aquele que me faz mal e continua sendo mal. E aí um dia eu achei que isso era utopia. Eu digo, a Bíblia está toda certa, mas isso aqui tem algum engano. Né? E aí eu estava lendo um livro, o Discipulado, né, de Bonhoeffer, né, que é muito bom, por sinal, aquele livro. E Bonhoeffer, ele coloca uma coisa bem interessante. Eu vou tentar passar para vocês. Ver. Ele diz o seguinte: quando Deus diz assim que nós devemos amar o inimigo, isso não é utopia. E alguns princípios ele coloca que são bem interessantes. Primeiro, quem é que tem amor? Ou melhor, quem é a fonte de amor? Toda a fonte de amor está em Deus. Então, o que é que Deus está me dizendo? Ame, e eu tenho amor? Ele diz, não, esse amor que eu coloquei em você. Então, o amor que eu tenho em mim não é meu, foi Deus que colocou em mim. E aí ele diz, o amor que eu coloquei em você, dê não a quem você quer, mas dê a quem mais precisa. E eu vou te dizer quem mais precisa. Tem lógica isso? Bastante. O amor não é meu. Eu não posso escolher, nem devo escolher, nem tenho esse direito de escolher. Deus é quem vai me dizer quem merece. Quem merece, não. Quem precisa. Porque eu dou amor por mérito. Deus dá a quem necessita. E ele diz, quem necessita é quem mais vive no meio do ódio. E é por isso que você vai amar o inimigo. Porque são esses que eu quero alcançá-los. Eu vim para todos os que estão bonzinhos e não vim para os doentes, foi assim que ele disse? E a gente só quer levar a palavra para os bonzinhos. Os doentes que morram. Né? Perdoar 70 vezes 7, por aí vai. Em nossos relacionamentos é biblicamente permitido discordar, rebater, exortar, corrigir. Relacionamentos. Tudo é bíblico. A gente pode discordar, pode debater, pode fazer tudo aquilo. Porém, tem um princípio. Verdade em amor. Ah, mas eu sou muito sincero. Sabe? Eu sou muito sincero. Então, quando o mano erra, eu vou lá e digo mesmo, porque ele tem que ouvir. Eu sou sincero e eu sou muito verdadeiro. Tá. Aí o irmãozinho da igreja comete um pecado, escorrega, e eu vou lá, só falta expulsá-lo da igreja. Eu vou falar agora com o Papa para poder excomungá-lo, se possível. Né? Expulsa. Por quê? Porque a nossa verdade não é a verdade de Deus. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Porque o convite para os relacionamentos, mesmo com o irmão caído, ou principalmente com ele, é trazê-lo para a presença de Deus e não julgá-lo.
Sabe Mateus 7? O que é que diz em Mateus 7? Não julgueis para que não seja... A gente poderia ler melhor aquilo, sabe como? Não condenai para que não sejais condenados. Porque o nosso julgamento é condenação. O nosso julgamento é sempre ele não merece. O nosso julgamento, o que ele merece é a minha justiça. E o julgamento do Senhor é perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Sabe? Vê como começa a mudar os relacionamentos, a nossa visão de relacionamento. Porque a minha vontade é falha, mas a vontade de Deus é perfeita. Tá? Sim, desculpa. Verdade e amor. Não é? É óbvio que outra coisa, o outro lado da história, né? O outro lado da moeda. Uns são muito verdadeiros e até assustam. Outros amam tanto que não tratam o problema. Então, eu amo tanto Gilson, que Gilson, quando comete um erro, eu só sei chegar junto dele, me abraçar e chorar com ele. Mas eu não sei exortá-lo em amor. Mas eu não sei aplicar a palavra de Deus para a vida dele. Eu não sei tirar um irmão que está num degrau e levar para 2 mais acima. Eu não vou me expor com Gilson. Então, eu não vou pagar o preço do sacrifício, sabe, de me expor. Eu tive um amigo que passou 1 ano sem falar comigo. Porque ele estava adulterando, um amigo não, um amigão meu. Tá? Hoje ele, graças a Deus, é até pastor. E ele adulterou, e eu chamei ele lá em casa para a gente conversar, e nós conversamos e tudo mais, e ele se afastou de mim, ficou com raiva e tal, e foi embora. 1 ano depois, ele refez o casamento, glória a Deus, e eu e Ana fomos padrinhos do casamento dele, do casamento com a esposa, porque ele vivia com ela, mas não era casado. E aí adulterou com outra menina, depois voltou com ela, e quando voltaram, foram fazer os votos na presença de Deus. Mas ficou 1 ano sem se falar. Nós temos que exortar, biblicamente. E a nossa intenção não é mostrar que eu tenho razão, é mostrar que Deus tem razão. A nossa intenção não é mostrar o quanto eu sei da Bíblia, mas o quanto Deus conhece Ele. E o quanto Deus quer essa intimidade com Ele. O quanto Deus quer Ele de volta para o rebanho do Senhor. Essa é a intenção de todo relacionamento nosso. Como aprender a ter uma nova mente? Lendo, ouvindo conselhos de amigos do mundo, não me rendendo, não me ofertando a Deus, nada disso. O caminho é esvaziar o nosso ego. É fácil, né? Esvaziar o ego é fácil, né? Não é fácil? É não, vocês têm ego? Temos, irmão, temos. Temos um ego traiçoeiro, muito traiçoeiro. Sabe, a Bíblia usa para isso o coração, né? O símbolo do coração. Porque o coração é o centro de todas as nossas vontades. E o coração é traiçoeiro, completamente traiçoeiro. O nosso ego, ele já deveria ter sido enterrado há muito mais tempo. Mas todos os dias nós devemos enterrá-lo. Todos os dias. Todos os dias a forma com que eu digo, Senhor, eu te amo, é dizendo, eu não amo aquele homem velho, aquele homem que tu morresse na cruz por causa dele. Tá? Enterrar o nosso ego. Olha, a palavra quando chega, ela chega na nossa mente, né? A palavra chega na nossa mente. E a palavra, ela nos convence. A palavra, ela é tão perfeita que eu creio que até um ateu vai admirá-la. Tá? Agora, para ela sair da nossa mente e ela chegar na nossa vida, às vezes essa distância aqui de 2 palmos leva 40 anos. Às vezes leva 40 anos de deserto. Às vezes eu tenho que apanhar um bocado para poder essa palavra migrar, sair. Sair apenas da consciência, sair apenas da cognição, sair apenas da certeza que ela é boa. Ela não é boa para os outros, não. Ela é boa para mim. A palavra viva significa fé, significa vida cristã, significa espiritualidade. Eu creio significa tudo aquilo que está escrito, eu acredito que aquilo é bom. Mas quando o que eu creio é o que eu vivo, aí existe espiritualidade. Aí existe uma vida cristã. Aí existe um homem de Deus. Homem, mulher também, viu? Homem e mulher. Até Jesus passou por isso, né? No Getsêmani. No Getsêmani ali, o homem Jesus precisou se renovar, ou renovar a sua mente. Aquele que começou conversando com Deus e olhando para aquela televisão que eu falei de 100 polegadas, que nem sei se existe. E aí Jesus viu o que ia passar, e ele começou conversando com Deus, dizendo, Senhor, isso que eu vou ter que passar, essas dificuldades da vida que eu terei que passar, afasta isso de mim, Senhor. Eu não quero isso. Jesus, homem, não queria aquilo. Jesus sentiu dores, aquilo não foi farsa, não. Aquilo tudo na cruz foram dores na cruz não, antes dela. Jesus começou a apanhar logo cedo. Tudo aquilo que Jesus passou é o que qualquer um de nós em carne passaríamos, de dores. E todo esse sofrimento ele olhou e disse, Pai, eu não quero. Mas ele termina a conversa dizendo o seguinte,
mas faça-se a tua vontade. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos nessas dúvidas aí. Muitas vezes nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida, pouquíssimas são as vezes que nós temos dúvidas. A palavra de Deus é tão clara que se alguma dúvida eu tenho, é porque eu tenho medo de fazer aquilo que Deus quer. Se eu estou na encruzilhada, é muito óbvio aquilo que Deus vai nos levar. Agora eu temo o caminho do Senhor, porque às vezes ele é dolorido sim, é por isso que requer sacrifício. E muitas vezes eu tenho que começar a conversar com Deus, dizendo, Senhor, enche-me com o teu Espírito, me faz ver com outros olhos. Não, Senhor, eu continuo sendo covarde, tanto quanto qualquer um daqueles que a própria Bíblia fala. Agora eu serei um covarde que enfrentarei essa minha fraqueza. Isso é que é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é eu enfrentar o tamanho do homem que eu sou. Mas eu não vou enfrentar sozinho, Senhor. Eu quero enfrentar contigo. É por isso que seja feita a tua vontade. Eu só peço uma coisa, seja tu em mim, Senhor. Sabe, todas as dúvidas, todos os descaminhos, todas as esquinas que nós tivermos, nossa oração deve ser a mesma de Jesus. E foi ali, aquela conversa, aquele Getsêmani, aquelas dores, aquele medo, aquele receio que Jesus teve, que mudou completamente a visão do Senhor sobre a cruz. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, Jesus nos deu. Quando, pois, tomou o vinagre, disse, está consumado, concluído, terminado. As ordens relacionais da Bíblia são pessoais intransferíveis, ou seja, preste atenção, Jesus, quando é aquilo que eu falo, Jesus ele não fala para multidões, Jesus fala para individualidade. Quando você abre a Bíblia e está conversando com a Bíblia, está conversando com o Senhor, Ele está falando com você, para você. Eu posso ler o mesmo capítulo que qualquer um de vocês lê, e daquele capítulo ele vai me falar coisas, vocês sabem disso mais do que eu. E ele vai falar outras coisas para os outros, porque ele é muito pessoal. Então toda a relação com Deus, ela deve ser profunda, e você tendo a consciência que Ele, Jesus, morreu pelo seu nome, pela sua vida. Essa relação é pessoal. Essa relação deve ser aprofundada. Não dá para viver com Jesus com mais ou menos. É o sim, sim, não, não. Ou nós estamos profundamente na obra, ou nós estamos atrapalhando a obra. É assim que Ele nos chama, para que nós possamos ser verdadeiros na nossa relação com Ele. O que nos faz mudar não são programações de igreja. O que muda o nosso coração não são essas coisas que estão fora do nosso ser. Pois o mundo faz muito melhor. A mudança é lá dentro, lá no coração, que é o símbolo do centro de toda a nossa vontade humana. Lá onde Deus, eu botei em letra maiúscula, já fez. Isso precisa ficar muito claro para a vida nossa. Já fez. Você já é. Aliás, não é. Ele é quem é. Eu sou a partir dele. Vamos viajar um pouquinho. Eu não existo. Eu não existo. Só Deus existe. Porque somente Deus é. Eu coexisto a partir de um sopro dele. Então, quando eu me acho, é porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu soubesse quem eu sou, eu não me acharia. Porque eu não sou. Ele é. Se ele tira o sopro, eu volto a ser o que verdadeiramente eu sou. Nada. Pó. Não é? Então, nós só somos a partir dele. A mudança lá de dentro, Deus já fez essa mudança. Nos resta apenas acordar e viver essa realidade, como diz Paulo. Deixa de ser menino. Mergulha mais profundamente em Deus. Deus quer essa relação. Deus vai fazer essa relação. Deus quer aprofundamento nas nossas vidas. Deus não quer uma igreja, olha, Deus não vem buscar uma igreja gorda. Deus não vem buscar uma igreja gorda no sentido de multidões. Deus vem buscar uma igreja sadia. Deus não vem buscar uma igreja superficial. Deus vem buscar uma igreja que se entrega. Deus não vem buscar uma igreja formada por pessoas que buscam o seu bem-estar. Deus vem buscar uma igreja de pessoas que morrem por causa de Cristo. É essa a igreja que nós devemos ser. É essa a igreja que nós devemos buscar ser. Deus decidiu matar seu filho por amor de nós. Ele agora espera que o seu eu esteja morto na cruz de Cristo. Sem isso, você não tocará o tesouro. Ele tem para você. Ofereça-se hoje, por aí vai. Vocês vão ter isso aí, depois vocês leem com calma. Tá. Conclusões. Conclusões significa que termina, né? Sempre que tem conclusão, é porque termina. Tá? Tudo que passamos nessa vida não é nada. Tudo que nós passamos não é nada. A Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo, ela está certa.
Lembra das nossas dores, dificuldades, complicações, desafios, dúvidas, a incerteza. Às vezes até nós temos certeza que nada vai dar certo. Não é? É a incerteza, ou melhor, é a certeza da incerteza. Tudo isso aí não é nada, é apenas uma tribulação leve. Tudo que nós passamos é leve e passageira. Em troca de quê? Nós estudamos Apocalipse agora. Tá? Em troca de uma vida que não tem como comparar. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. É isso que Deus preparou para nós. Porque aí o versículo que nos dá condição de afirmar isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de acima de toda comparação. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que esses princípios eles sejam aquilo que vai dirigir, iluminar as nossas relações. Toda vez que tiver uma relação difícil e complicada, lembre-se, você é o maior dos pecadores e não a outra pessoa. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quer orar? Eu oro? Tu permite? Então vamos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te damos graças porque a tua palavra, ela abre nossa mente, abre nosso entendimento. Ela nos mostra que nós não somos nada de um Deus, diante de um Deus que tudo tem sido nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Pai, que tu possas todos os dias matar o nosso eu. Que tu possas nos lembrar a cada minuto que nós não somos nada. Sem Jesus, nada podes fazer, Senhor. Que tu nos lembre a cada minuto das nossas vidas que o meu prazer é estar na tua presença, Senhor. O Éden era prazer, não pelo que tinha, mas porque tu ali estavas, Pai. Que tu esteja na minha vida, na vida de cada um desses irmãos. Que tu sejas o Deus que controla as nossas vidas, o nosso lar, nossas emoções, o nosso coração. Que tu sejas tudo em nós, a cada momento do nosso viver. Nos leva na tua paz, Senhor. E nos dá uma certeza que, apesar de tantas nuvens escuras que nós temos hoje nas nossas vidas, Senhor, tu és o Deus que transforma tudo em nosso viver. Te entregamos os nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.